gente, que lindas! As amigas chegando, que bom. Fico feliz. Esperar só mais um pouquinho. Acho que são 5 horas agora, 5 horas em ponto. E aí a gente vai começar. Tô aqui, tá começando um bordado novo, que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. E aí eu tava aqui escolhendo tecido. O texto eu já tinha escolhido, o texto poema. E agora eu estava escolhendo a cor. Nossa, tanta gente legal, Valéria, Márcio, Museu do Pontal, que bom. Isso aí. Hoje a gente vai falar de herança, né? Herança lá do Maranhão. Vamos falar do bordado do boi, que é algo que sempre me encantou. Eu aqui do Rio, como professora, como pesquisadora, sempre busquei conhecer, e quando tive a oportunidade de ir ver o boi, foi aquele encantamento. Saudade também. Olha, o Boi da Floresta já entrou. E aí, então, eu queria só falar que é a primeira vez, né, que eu tô conversando, enfim, e fazendo elaborando, organizando esse projeto. Então ele vai ainda sofrer algumas transformações. Vocês também vão me ajudando, dando sugestões de como é que a gente pode melhorar. Mas eu queria falar que o projeto ele se chama Fio às 5 em pontos. E a proposta é a gente a cada dia receber uma bordadora ou um bordadeiro que queira conversar com a gente, mostrar o que está fazendo, principalmente qual é o seu sentimento, né, em relação ao bordado. E como é que isso se dá no seu dia a dia. A ideia é essa, né? Então a semente vai estar lançada e eu acho que eu já vou chamar o boi, porque para a gente poder ter bastante tempo, né? Como eu nunca fiz, eu tenho que ver aqui como é que eu faço para chamar. O ideal seria que vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo direitinho? O som tá bom? A imagem tá boa? Tá clara? Alguém pode me responder? Se tá tudo bem? Eu vou tentar ver aqui como é que eu faço para chamar o boi, porque... Ah, sim, fazer uma transmissão. E chamei o boi, eu acho que vai dar certo. Ah, que bom, todo mundo ouvindo bem, vendo bem. Acho que tá. Oi, Ótimo! Chegou, que maravilha! Sua linda, linda, tá me linda. vendo bem? Eu tô te vendo bem, te vendo Tá, bem. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente. tá. Eu tô online no meu aqui também. É, não é? Olha, bom. Uhum. Você que entende, né? Você que entende, que ótimo. Eu tô aprendendo como é que faz, como é Pois que é, chama. É bom, né? o nosso Aprender é novo sempre bom. normal nos obriga. O nosso É, novo normal nos obriga. mas isso é bom, porque é da natureza humana, né? A nossa capacidade de aprender e de se adaptar. Estamos sempre nos adaptando e promovendo mudanças, né? O mundo também vai mudando e a gente precisa ter Sim, isso e temos essa capacidade. Por isso aprendemos, né? Porque somos capazes de nos adaptar. E aí é estamos agora verdade. sendo forçados a aprender outras formas, né? De ser, de estar, de se comunicar. E eu acho que essa proposta online, né, ela veio para ficar, ela veio para ser mais uma ferramenta, né, que a gente possa estar junto, que a gente possa se conectar e pensar.
a vida, né? É Então, eu estou verdade. muito feliz que você está aqui Bom, abrindo, bom. né, o nosso ciclo de conversas com as bordadeiras desse projeto que eu estou denominando Fio às 5. Sim. E, e para mim é uma honra, né? Eu queria te dizer isso, que eu estou bem emocionada, assim, de poder estar com você. No mais, a gente vai te ouvir, né? Porque eu estou aqui realmente para aprender, porque eu tenho muitas dúvidas, né? Eu tive aí no barracão algumas vezes, mas acredito que muitas pessoas aqui ainda não tiveram oportunidade, né? E aí eu acho que é sempre bom começar do início, né? Contar assim rapidinho para gente um pouco da história do boi, do lugar aonde você está, né? Que lugar é esse? Se apresentar para gente, né? E Então, aí eu vou aqui, vou acompanhando aqui junto com o povo, vendo as perguntas, quem tem alguma pergunta para fazer, tá bom? Então vamos lá, Taliene, é ok. com você. Então, eu sou Taliene Melônio, faço parte do Bumba Meu Boi da Floresta, do mestre Apolônio Melônio, de São Luís, Maranhão. A gente tem o Bumba Meu Boi Destaque da Baixada, que é de origem da Baixada Maranhense, mas o Boi da Floresta é nascido em São Luís. O sotaque veio através do próprio mestre, que é nascido na Baixada, no município de São João Batista, tá? Agora eu estou na sede do Boi, que além de sede do Boi, é a casa de Nadir, minha mãe, eu estou aqui para essa live. Na verdade, a gente faz todas as lives pelo Instagram do Boi. A gente faz na própria sede, até para a gente manter essa referência, tá? E os trabalhos, eu, enquanto bordadeira, hoje eu sou mais instrutora de bordado do que bordadeira, na verdade. Já faço algumas oficinas, oriento algumas pessoas, não só aqui no Barracão do Boi, mas mais fora daqui, na verdade, como a gente já fez essa parceria aí também com a Marisa, com o ateliê do Fernando, e a gente deu uma mini oficina muito rápida na minha última estada no Rio de Janeiro, que a gente pretende repetir essa façanha, né, Marisa? Estamos aqui te Fazer alguma esperando, tem muita gente aqui te esperando. verdade. Então, é isso. Aí, o bordado que eu pratico e que ensino é o bordado tradicional do Bumba Meu Boi, feito com canutilho, miçanga, sobre o veludo, tá? A gente tem peças aqui, o Boi da Floresta particularmente tem peças de todos os tamanhos e várias aplicabilidades, né? A gente tem o bordado tradicional, eu tenho uma peça aqui bem pequenininha para mostrar, não sei se o pessoal está olhando Isso, mostra aqui, pra gente. né? Esse É uma é flor, um bordado, dá para ver? Dá para ver dá pra legal? ver. Sim, sim. Então, esse material aqui é de uma flor, né? Esse material é miçanga, e o bordado tradicional, ele usa, essa é uma das técnicas de aplicação. Tem várias técnicas, várias formas de aplicação, tá? E uma peça como essa, a gente pode ter várias utilidades enquanto broche, enquanto decoração, enquanto podem ser maiores e se transformar em quadros, né? A gente tem aqui, essas aqui a gente usa basicamente para produzir esse tipo de peça. Dá para olhar? É uma agenda, dá? Sim, E aí a gente usa o bordado e aplica na agenda, né? Aplica sobre o material, ele é bordado separadamente e aplicado. Isso para uma utilização cotidiana, né? Para o nosso dia a dia. Mas a gente tem os bordados que são as peças utilizadas no boi, que são maiores, mais bem elaborados. Eu tenho aqui outras, ó. Aqui, essa especificamente aqui tem até o nome do boi, que é Paz do Brasil, que é o nome da carcaça. É um bordado maior, um bordado com mais técnicas, aqui a gente consegue visualizar técnicas de aplicação da miçanga ainda mais detalhadas, né? Com mais especificidade de aplicação. E é isso. Dá para representar vários desenhos, várias obras,
tem imagens mais simples, imagens mais complexas, letras, né, rosto, que é um grau de aplicabilidade, um grau de dificuldade maior, que é fazer rosto, paisagem, mãos. Mãos também tem um pouco de dificuldade. O fato é que essa arte, esse saber fazer do bordado do boi, ele pode servir para várias outras coisas, né? Ele não é muito diferente do bordado que a gente encontra num vestido de festa, né? Ele não é muito diferente, não. A diferença está basicamente no material que você vai usar e na delicadeza do desenho, enfim, na sutileza do bordador. Aqui no boi a gente tem bordadores masculinos e femininos, né? Gente que faz um trabalho muito avançado, gente que está aprendendo, temos de todos os níveis. É isso, eu acho que fez uma boa introdução. Sim, fez uma boa introdução. E eu queria começar te perguntando o seguinte, assim, uma dúvida minha. É, qual é a... Eu acho que a questão do bordado é tão entranhado no que eu vi aí de boi, que a impressão que eu tenho é que se não tem bordado, não tem boi, né? Que é uma coisa assim tão forte, né, para vocês, porque tudo que eu olho do boi está bordado, da cabeça aos pés, né, da vestimenta, tudo, todos os adereços, e principalmente o couro do boi é muito bordado, e cada um mais bordado, com mais brilho, com mais sutilezas, né, com mais perfeição do que o outro. E eu acredito que isso tudo venha sido num processo, né, de aperfeiçoamento, e você já nasceu aí, né? Então eu queria saber assim, você que pegou tudo isso assim, desde pequenininha, você percebe que isso vem se aprimorando, ou desde que você se entende por gente, já era bonito desse jeito? Como é que você vê assim esse processo de criação? E também, já pegando por aí, né? Como é que é essa questão mais profissional, né? Assim, sempre foi profissional, agora é mais profissional. Vocês têm uma equipe que faz especificamente isso? Como é que é isso? Conta aí pra Tá. gente. Sobre a primeira pergunta, o bordado, as cores estão diretamente ligadas à Bumba Meu Boi. Não só o boi da floresta, mas a todos, né? Bumba Meu Boi, ele é praticamente sinônimo de colorido, de bordado, de vida, né? Daquela coisa alegre demais, muitas cores. Então, desde sempre, isso faz parte. Eu não tenho recordação de Apolônio ter falado em algum momento que o boi não fosse bordado. Desculpa, ainda que ele não tivesse a técnica que é aplicada hoje, ou os materiais que são aplicados hoje, mas ele tinha essa coisa do brilho, da cor, do enfeite, sempre teve. Né? Então, os primeiros, ele sempre relatou que os primeiros materiais usados era papel celofane, o que mais que a gente tinha? Papel de cigarro, aquela embalagem interna do cigarro que é prateada. Sim, prateada, Isso, aquilo tudo era aplicado, costurado para trazer o brilho para a roupa. Então, medalha, moeda, enfim, tudo que tivesse, tudo que brilhasse, era aplicado para trazer a cor e chamar essa atenção, né? Então, hoje, agora respondendo a questão da profissionalização, existe sim uma profissionalização, uma coisa que aconteceu de forma gradativa, foi um processo lento, que ainda estamos passando por esse processo, onde vários bordadores identificaram a arte de bordar como profissão. Se tornaram pessoas que vivem disso, que ganham dinheiro com isso, que se sustentam com isso. Muitos ainda não conseguem. Por quê? Porque não conseguem ainda ver a variedade de aplicação da arte. Uhum. Alguns são muito bons, são bons profissionais, mas só fazem trabalhos ligados ao Bumba Meu Boi, digamos assim. Só faço peças para o boi. E isso limita o mercado dele mesmo. Mas já existem outros que aplicam isso em bolsa, em roupa,
sabe? Que faz coleção. Eu já fiz várias coleções de moda praia, enfim. Então, a gente vai. Alguns já têm essa visão mais, digamos, moderna da aplicação do bordado, outros ainda estão desenvolvendo isso, ainda estão conhecendo. Até porque, falando financeiramente, as peças feitas para Bumba Meu Boi, elas têm um valor mais alto. Mas você Muito demanda caro. muito mais tempo. Sim, Demanda mais tempo de produção, né? E dificilmente você vende em massa. Dificilmente você vai ouvir falar que alguém comprou 50 couros de boi. Então, se compra um couro de boi, se compra 2 couros de boi no máximo. Né? Cada boi compra um, e nem todo boi faz, todo ano. Então, a rentabilidade é pouca, vendo por esse lado é pouca, apesar do preço ser caro. E o tempo de produção é muito grande. Então, isso faz com que a profissionalização do bordador seja um processo mais devagar, porque ele precisa ter uma outra renda para poder sobreviver e fazer o bordado de forma mais lenta, né? De forma mais esporádica, temporária, sazonal. Então, ele ganha dinheiro com o bordado, mas não é a principal renda dele. Isso é o que se tem na maioria, mas já temos pessoas que têm ateliês, que não trabalham só para o boi, né? Que vivem com isso, que ganham dinheiro com isso. Temos pessoas que dedicam o ano inteiro com bordado, tem pessoas que foram pelo lado da moda, que faz bolsa, que faz camiseta, que faz, sabe, vários outros trabalhos e aplica esses bordados. Mas é uma onda de profissionalização, sim. Existe, sim, essa onda. maravilha. Outra coisa que eu queria saber é em relação ao bordado, aí especificamente do boi da floresta, vocês também bordam aí ou vocês levam esse boi para ser bordado em outro lugar? Os adereços, cada um borda o seu? Você falou que me deu a entender que meio que tem uma escola de bordado aí. Seria isso? Tem um núcleo de bordado que você dá aula? Tem outras pessoas que também dão aula? Como é que é aí? Tá. Hoje, dentro do boi, eu praticamente não dou aula mais dentro do boi, porque hoje eu tenho outras funções mais administrativas do que de instrução e monitoramento. Mas o boi, ele tem um período do ano que a gente reúne algumas pessoas, as que já bordam e as que querem aprender, e começa a produção de peças para o boi, dentro da sede, como se fosse uma escola diária, tá? Isso também acontece quando nós temos projetos específicos, projetos com oficina de bordado. Quando é projeto, é aberto ao público, é para todos da comunidade, todos de São Luís que quiser aprender. Aí tem dias e horários, instrutores, que aí tem uma outra dinâmica, tá? Tem uma outra estrutura. E então funcionam duas coisas paralelamente. Os trabalhos feitos para o boi, né, Sim, que o boi vai usar, e os trabalhos feitos na oficina. Os trabalhos feitos na oficina, normalmente, os alunos produzem para si. Os trabalhos feitos com a equipe que é do boi são trabalhos para o boi, são bordados para ser utilizados no boi. E os bordados que demanda um pouco de segredo, como o couro do boi, que é uma peça grande, demanda um pouco de segredo, ele não é feito dentro da sede. Ele é feito fora da sede. O bordador faz na sua casa ou no seu ateliê, tá? Então, isso para manter aquela coisa do mistério. Alguns bordadores que já têm um conhecimento avançado do trabalho, eles não ficam mais na sede do boi. A gente já diz, olha, eu preciso de 5 chapéus. Ele faz os chapéus na casa dele. E aí a gente já fica daqui só monitorando o que a gente quer de desenho, de cor e tudo mais. E às vezes nem isso, porque ele já domina de uma forma que a gente nem entra nessa discussão de cores e desenhos, porque ele já entende deixa o que ele vai livre. fazer e o que o boi quer. No Então a caso, gente tem essa. vocês dão um tema, é isso? Dão um tema e esse bordador vai desenvolver? Ou vocês mandam alguns desenhos, algumas sugestões, aí fica conversando? Como é que é para fazer esse coro? A gente tem assim uma discussão informal sobre o que vai fazer.
Se eu, digamos, Taliene, quando eu mando bordar a minha roupa que eu vou dançar no boi, a minha roupa de índia, eu tenho uma marca que eu já uso há muitos anos, que eu sempre tenho na minha roupa a bandeira do Brasil bordada, tá? E tenho animais e flores, que eu digo que é sempre representando a fauna e a flora, né? Então, eu discuto isso e de que forma a bandeira do Brasil vai aparecer, eu não faço preferências, mas eu quero que ela esteja no desenho. Sim. Então, é basicamente isso. Aí, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela pode desenhar como ela achar melhor. Eu não tenho preocupações com isso. Alguns a gente já manda fazer o desenho e diz, não, eu quero isso, isso e isso, e outros não, outros a gente deixa em aberto. Mas quando é uma coisa muito específica, digamos, o mestre Mundoca, quando a gente manda fazer uma roupa para ele, né? Aí a gente pergunta, Mundoca, tu queres o que na tua roupa? Aí ele, não, faz a imagem de São Pedro para mim, que eu quero São Pedro. Aí a gente vai mandar bordar, o principal da roupa é a imagem de São Pedro. O que tem de acessório, né, o que vem bordado acompanhando, não, ele não decide e a gente também não faz especificações. Aí fica a critério do bordador. É basicamente isso. Só para a gente entender, quem é o mestre Mundoca? Ele é o quê do boi? O mestre Mundoca hoje é o único mestre fundador do Boi da Floresta, e ainda vivo, né? Cantador do boi, faz parte do cordão, eu amo, e é o nosso mestre atual, digamos, o que está vivo hoje é ele. Sim. Começou junto com o mestre Apolônio, muito antes do Boi da Floresta, ele já cantava junto com o mestre no Boi de Pindaré, e aí, quando veio para o Boi da Floresta, ele veio junto. E ele ainda está entre nós. E está bem, sem Covid, está em casa. Axé. Axé. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Como é que está a Covid aí? Como é que está a comunidade? Como é que vocês estão? Conta aí pra gente. O nosso bairro... O nosso bairro é de periferia, todo mundo sabe, o bairro da Liberdade, da Floresta, e a gente sabe que a realidade de todas as periferias do Brasil, né, é muito complicada, mas nós tivemos um número razoável de casos, a gente sabe que a notificação é tudo subnotificações, né, a gente nunca sabe direito o verdadeiro número. O fato é que a gente teve algumas perdas no bairro, teve alguns óbitos, né? Algumas pessoas se foram, vizinhos, conhecidos, amigos, enfim. E algumas se recuperaram também, outras acho que nem sabia que estavam, né? E passaram por isso sem nem perceber que estavam. Mas não tivemos assim um número assustador. Não foi um número... Tem lugares piores do que aqui. E o Boi da Floresta, diretamente, não tivemos até agora ninguém, né, notificado, contaminado, e ninguém veio a óbito no boi em decorrência de Covid-19. Até agora a gente tem acompanhado todos os brincantes, suas famílias, mas... em suas casas. Ninguém diretamente do boi, doente. Agora, vizinhos próximos, alguns foram, né? Muita gente da cultura, coreiros, né? Gente de Bumba Meu Boi, aí, gente que ficou doente muito mal, outros nem tanto. Enfim, né? Teve umas baixas boas, assim. Mas muita gente também passou. Muita gente passou, sobreviveu, né? As que a gente... As amigas que estavam grávidas, né? Que a gente nunca sabe o que o vírus... Uma preocupação a mais, tiveram, as que já tiveram seus bebês, todos saudáveis até agora, então estamos aí, mas tomando os nossos cuidados, evitando sair do bairro, pelo menos, né? Ficar a circulação do bairro, a nossa, eu não sei se deve ter aparecido para vocês aí a nossa feira aqui na Liberdade, que apareceu em rede nacional. Parece demais. Cheia de gente, mas a nossa feira, ela recebe muita gente de outros bairros, né? A gente tem uma variedade muito grande,
tem um ambiente tranquilo para compras, limpo. Então, vem muita gente de outro bairro, por isso que tem muito carro, às vezes tem engarrafamento. E ainda com aquela imagem que rodou no Brasil todo da nossa feira, ela ainda estava menor do que o normal. Ela é muito mais Ela é agitada. maravilhosa essa feira. As feiras de São Luís, na verdade, são muito boas, né? Sempre que E aí, vou, e aí aproveito. assim, a gente está tentando. Aqui, o BOI está envolvido em muitos projetos de apoio, né, de assistência. Mamãe tem costurado máscaras, né? Teve uma pessoa, um empresário que financiou a costura de pelo menos umas 2.000 máscaras, Máscara é que ela se, fundamental nesse que momento. ela se reuniu com algumas costureiras do Você bairro, tem né? aí para mostrar para gente? Mãe, as máscaras já foram entregues todas, ainda tem algumas aí. Ainda falta 100. Mas tem alguma pronta aí? Algum ainda tem. Ela vai ver se Vamos pega ali ter as umas. máscaras de Nadir. É. Aí ela se reuniu com as costureiras, fizeram essas máscaras que estão sendo distribuídas. Nem tudo é distribuído aqui no bairro, mas todas para Sim. distribuição. Eu estou envolvida com a CUFA aqui na Liberdade, estou representando a CUFA no bairro da Liberdade. Já trouxemos 2 projetos para o bairro, que foi o Mães da Favela, né, que tem atuação aqui na Liberdade. A gente já tem mais de 90 mães só no Complexo Liberdade, né, de Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Floresta, Promorá, Alto do Bode, e Japão, Brasília, essa área aqui. E temos o projeto CUFA contra o vírus, que é um projeto de distribuição de cestas básicas, que nós já atendemos com 175 cestas no nosso bairro, nesse complexo, né? Quando eu falo bairro da Liberdade, mas estou falando até a Fé em Deus, entre Fé em Deus e Camboa, toda essa área daqui. E aí a gente está tentando mais coisas. Eu ainda fiz alguns pedidos de mais cestas, pelo menos mais 2, que a gente está aguardando o resultado. O BOI está fazendo o que ele sempre fez. Atuando, Tentando, né? atuando, orientando, apoiando, tentando esclarecer informações. Eu te digo que até dúvidas sobre notícias, se é fake ou se é fato, eu recebo no meu telefone e vou atrás para manter as pessoas do BOI informadas da melhor maneira possível, das coisas boas, né? Não só do que Sim, tem estamos acontecido, precisando muito disso. De disseminando informação, né? Eu acho que nunca precisamos informação. tanto de informação para saber o que fazer, como fazer, né? Exatamente. Saber o que é E nos verdade, o que não é proteger. verdade. Sim, até onde é verdade. Vivemos numa era de fake news, né? Que vem Exatamente. assim matando pessoas, né? Pela ignorância e eu fico muito feliz de saber que isso está sendo feito, até porque a gente sabe que o Boi da Floresta com você à frente, com a Nadir, já era um espaço de representação social grande, né? De referência, né? Para a Olha as comunidade. máscaras. Vamos ver. Olha, Muitas máscaras, dona Nadia. perfeito, dona Nadir. Aqui, ó. Ótimos, ótimos, perfeitos. Essa aqui já são as últimas, já foram feitas 2.000 até agora. Ela sozinha ou uma equipe? 6 Sim. costureiras daqui do bairro Ótimo. envolvidas. Então, assim, o tempo todo está gerando sustentabilidade, né, Taline? Porque a economia está do jeito que está, né? Não, aqui não é diferente. Então, a gente tenta manter isso funcionando. Se costurar máscara, se tem alguém que pode financiar isso, como nesse caso que houve um empresário que fez o financiamento do tecido e tudo, da mão de obra delas, é uma possibilidade que o BOI pode proporcionar para alguém. E as costureiras, as 6 costureiras, nem todas são do BOI, são costureiras da Sim, do comunidade, bairro. do Claro. bairro. E aí a gente tenta fazer o máximo, né? O máximo. Tem muita gente em situação muito complicada, né? Muita Todos gente nós, precisando ainda, né? Todos nós estamos todos precisando de nós. muito. Nem que seja esse apoio emocional, não é? Porque Sim, ficar em casa não é fácil, né? É uma luta que é uma diária você coisa, ficar em casa. que tem acontecido, né? Que vai
pós-pandemia, nós vamos ver aí as estatísticas de pessoas com problemas psicológicos, né? Isso a gente já tem uma É. perspectiva, né? De Vamos pessoas que precisar vão... brincar muito, salvar muito, né? Botar esse boi muito na rua para poder trazer alegria com esse colorido, com esse bordado. Que bom que as coisas aí estão caminhando. Eu não sei se tem alguém aqui que fez alguma pergunta. Você viu? Chegou a ver alguma pergunta? Se alguém perguntou aqui se o poder público está estimulando a iniciativa. Sim. Outra pessoa perguntou sobre a feira, né? Bom, a feira está acontecendo. A feira livre, né? A feira é aberta, tem o apoio a do trânsito, como é que eu me esqueci agora? Centub, CEMOS, que é a CEMAPA, que administra a vigilância sanitária. Eles têm acompanhado, tem bombeiros civis, agora em quase todas as feiras aqui em São Luís tem bombeiro civil orientando as pessoas. Foram instaladas... Gente, isso que eu estou dizendo para vocês é o que eu vi, tá? Eu não estou falando da ação diretamente do que o governo está fazendo, porque eu não tenho acompanhado diretamente, mas a Feira da Liberdade tem pias, torneiros, sabão disponibilizada da área externa para a pessoa, né, lavar a mão para entrar, só entra de máscara. Isso é uma coisa que o bairro Assimilou, não é? Usar máscara. usa máscara, o bairro tem usado máscara, todos, assim, de usuários de droga, moradores de rua, entendeu? Todo mundo de máscara. Isso tem sido vantajoso nesse sentido. Mas a feira acontece. Agora, depois que passa do horário do almoço, assim, meio-dia, né? Aquilo dá uma queda bem drástica. Se você voltar naquela mesma área que estava durante a manhã, já não tem quase ninguém. Durante a noite, nada mais, assim. Começa tudo fechado mesmo, até os essenciais não estão insistindo em ficar abertos. Mas a outra pergunta foi sobre o poder público se estava incentivando as nossas atividades do boi, né? Eu acredito que a pergunta seja sobre isso. Sim. Essa história das máscaras foi um empresário privado que nem quis que a gente usasse o nome dele, tá? Foi uma pessoa da empresa privada que disse que não precisava dizer quem foi e tal, então a gente não tem divulgado. A gente também teve uma doação de máscaras antes dessa produção, que foi do pessoal da Demodê e do Espaço Reocupa, que é a deusa lá do Espaço Reocupa, da marca Demodê, que ela também tem uma marca de moda, né, e tal. Fez doações de máscaras. E o outro trabalho que eu sou voluntária é com a CUFA. A CUFA é a Central Única de Favelas, que aí no Rio de Janeiro ela tem muito mais força, nasceu aí, e aqui no Maranhão é um braço. Vinculante mesmo aqui. Que não tem vínculo político, né, no Brasil todo. E a gente usou, né, na verdade, o Corpo de Bombeiros, né, se disponibilizou em fazer transporte das cestas. E até então é a única informação do envolvimento do poder público com essa ação. Tá? E é só. Fora isso, né? Alguns vereadores, assim, não só a gente está distribuindo cesta básica, tem ação de outros vereadores, tem ação de outras lideranças, de outras áreas, movimento afro, tem muita coisa se mobilizando ao mesmo tempo, né? E nem tudo é pelo Boi da Floresta ou feito com o Boi da Floresta. Esses são as que a gente tem feito, né? Alguém perguntou aqui sobre o tema. O tema o quê? Desse ano? O tema do boi. Como é que escolhe o tema? Não, É aí eu acho que a pergunta era se o boi, se o tema, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver também. Não estou conseguindo ver. Como é definido o tema do couro do boi? Foi isso. Aí, Taécio. Taécio que perguntou. Oi, Taécio, tudo bom, querido? Olha, grande Ita, Ita vai estar com a gente aqui para a semana, né? Me prometeu. Vamos conversar lá, com ele também, né? E, Taécio, o tema do couro, ele na verdade, o Boi da Floresta, a gente sempre está aberto a todas as sugestões.
Mas as pessoas, os brincantes, de forma geral, eles têm total liberdade para fazer sugestões. Mas a gente decide isso basicamente com a equipe de trabalho, com a cúpula de trabalho mesmo. E aí, isso vai permear o que tem de importante no ano, o que tem de importante para o boi. Digamos, no ano da França no Brasil, o coro homenageou a França, né? Então, tinha muitos pontos turísticos bordados no couro. E no ano do aniversário de 90 anos de Apolônio, o couro tinha o rosto dele, né? Em comemoração aos 90 anos de vida dele. Quando o boi fez 40 anos, tivemos 40 anos estampado no couro do boi. Então, os temas são muito variados. E quando não se tem um ano, digamos, o 2020, que não tem nenhum um ato histórico nesse sentido, a maioria das representações são religiosas, são santos, são temas como o próprio Brasil e a natureza são os nossos principais locais de escolha. É basicamente isso. Não é nada super trabalhado, não. É uma coisa que a gente vai e a gente dá de cara com uma imagem muito bonita e aí apresenta isso, se apaixona, bota isso em discussão e depois de aprovar, todo mundo gosta, pronto. Todo mundo que faz parte da cúpula administrativa. Porque esse desenho não vaza assim para todo mundo ver. Não, não é? Tem segredo, tem mistério, tem magia. Ô, Taliane, o Carlos, ele fez uma pergunta que eu não consegui achar. Gostei do termo maranhense subquarentena. É o caso do boi ou é máscara sem grilo? Não entendi. Eu também não entendi direito. Se ele pudesse refazer a pergunta do quadro. Máscara sem grilo para o boi. Quarentena, não sei. O termo maranhense subquarentena. É o caso do boi ou é a máscara sem grilo? O Fernando está perguntando para o Carlos se é pelo que ele fez, pelo quadro que ele fez. Não sei. Se ele pudesse explicar um pouquinho, né? Porque eu também fiquei sem entender. Também não entendi. Mas pergunta de novo. Se for sobre o boi dançando, né, suas apresentações, as atividades estão suspensas, todas suspensas. Paradas, né? Esse ano não vai ter, né? É isso mesmo? Esse ano não tem São João. Quer dizer, tem São João, mas não vai ter aglomeração, seria isso, né? Como, né? Nós não vamos ter a grande festa do São João no mês de junho, isso é fato. Mês de junho não teremos. A perspectiva é que tenha antes do ano acabar. Então nos aguarde, hein? Nos aguarde. Tem rumores em setembro, rumores em outubro. Oficialmente, não tem data. O secretário fez uma live, o secretário de Estado de Cultura disse que teremos, mas não disse quando. Entendi. Tem várias outras coisas rolando, né? A secretaria tem um projeto chamado Conexão Cultural, onde os artistas têm se apresentado de forma virtual, mas na maioria são artistas de música, né? São bandas, são cantores, outras atividades culturais diferentes da nossa, que é de grupo, né? De manifestações culturais, que para nós só o boi é uma aglomeração. A gente, se disser só o boi vai dançar de forma virtual, só o boi é o suficiente. Né? Então, a gente está na expectativa que haja uma adaptação para que os grupos consigam também fazer isso. Agora, o Boi da Floresta, a gente tem feito muitas atividades virtuais. Semana passada, no sábado, a gente fez uma live de tambor de crioula, que até a gente teve que encerrar, porque as pessoas começaram a chegar, escutaram a zoada do tambor e começaram a chegar. Achando que podia, né? Para a gente não perder o controle, a gente já foi encerrando, agradecendo e tal, não sei o quê, porque é basicamente isso.
A Tá todo primeira mundo batucada, doido para sair de casa, né? Doido para todo dançar mundo um louco, boi, para atrás de uma brincar. desculpa, entendeu? E aí começa a E o dizer, tambor, eu tô em casa, não tenho sintoma, não tô sentindo nada, vou botar minha máscara, vou passar meu álcool gel e vou lá. não pode. O povo tá desse Imagina. nível. A primeira batucada que tiver vai ter É, muita gente. pois é. Querida, foi tão bom conversar com você, mas assim, claro que esse tema da quarentena, da Covid, também é importante a gente falar, não é? Mas eu queria, de alguma forma, a gente voltar lá para o bordado, né? Uhum. Porque eu acho tão rico, né? Tão forte isso, e na verdade é o ponto, né? Que eu quero que a gente vai tecer ao longo desses debates. E aí eu queria saber de você, assim, você que já bordou, que borda, que veio aqui, que deu. O que é o bordado para você, né? O que é? Qual é a sua percepção desse lugar do bordado, né? Como é que você se sente quando borda? Fala um pouquinho para a gente aí desse ato, né? Dessa ação de tecer, né? E de repente também eu queria saber qual foi o seu primeiro bordado, se você lembra, assim? Quem te ensinou também é importante, né, para gente que trabalha com bordado, né? Fala um pouquinho para gente aí disso. Bom, o ato de aprender, eu não aprendi numa oficina, assim. Então, a lembrança é mais da prática de eu e vários outros sentados, tentando fazer a própria roupa, tentando fazer os próprios bordados pequenos, né, perneiras e braceletes, que são as peças menores que a gente tem, né, que o índio usa aqui no punho. Então, é um espaço de bordar bem pequeno. E aí eu tenho recordação de tentar fazer isso, né, do meu início. Agora, peças maiores, eu fiz chapéus, fiz capacete de índio, mas a gente acaba aprendendo com a prática e um amigo da mesma idade também está fazendo e já sabe fazer isso aqui melhor do que você faz isso. Aí tu tá fazendo aqui, aí ele diz, não, bota assim, vai fazendo assim. Foi mais uma coisa natural, foi um processo natural de aprendizagem. De vivência, né? E De vivência, né? de vivência mesmo, de vivência mesmo. Porque quando a gente começou a ter oficinas direcionadas, eu já fazia, eu já era adulta, né? Então, eu já tinha essa atividade. E aí, o bordado, para mim, ele é, ele é a vida do boi, né? Eu vejo ele em duas frentes, como o sentimento de vida, de alegria que o boi tem, né? Aquela arte de você fazer uma imagem ficar gravada ali para sempre, de cores, tudo em um tecido, né? Você vestir aquilo, como aquele desenho pode significar a sua opinião, a sua ideia, né? O seu princípio, a sua fé representada daquilo de uma forma visual. E a outra coisa é a parte profissional. Enquanto o bordado pode trazer uma profissão, a profissão de artesão, de bordador, como isso pode ajudar pessoas a ter um sustento, como isso pode melhorar a vida de alguém, né? E para nós aqui, toda atividade cultural, ela é o contraponto da mazela do bairro. Todas as pessoas que são envolvidas com cultura no bairro, elas escaparam de estar envolvidas em outras atividades criminosas, de drogas e tudo mais. Então, toda vez que... E isso é tão forte que, digamos assim, se um policial parar uma pessoa que brinca num boi, que dança num cacuriá, que é de um tambor de crioula, aqui no bairro, ele diz assim, para onde você vai? Mostre seus documentos, uma abordagem.
cotidiana da polícia. E a pessoa disse assim, meu nome é, eu sou Taliene, eu sou lá do Boi da Floresta. A polícia vai dizer, tu é o que no Boi da Floresta? Eu conheço Dona Nadir. Ah, eu sou de lá, eu danço lá. Eu vou ligar para ela agora e vou saber se tu é de lá. Sabe? Então, isso é muito forte, porque isso desenvolve um reconhecimento de que aquela pessoa ela não vai querer se envolver com isso porque ela é envolvida com a cultura, ela não vai querer fazer o mal porque ela tem uma orientação para o bem. Isso é muito pesado, isso é uma decisão que para a gente que é periférico negro, a gente sabe que essa decisão pode salvar nossa vida lá no final, né? Lá na frente. Sim, claro. Então, e tem esse peso. O bordado também traz isso. Se você disser, numa situação como essa, que você é bordador do Boi da Floresta, você pode simplesmente sair do mesmo saco dos outros. Né? Então, isso para mim tem muito significado. Eu acho que para quem trabalha com isso aqui no Boi, também tem, porque eles sabem o que é isso. Isso é o cotidiano da gente. Né? Então, a gente sabe muito bem o que é. Bonito isso que você está dizendo, né? Porque tem uma questão de identificação, né? Com o que eu me Sim, identifico, né? Essa coisa da identidade, né? Eu sou do Boi da Floresta, né? Eu pertenço e lá eu faço tal e tal atividade. Isso te dá um credenciamento, né? E você acaba representando esse boi em vários outros aspectos. Muito bonito isso que você falou, muito forte. Bom saber que o bordado também ele traz esse sentimento de pertencimento, né? pertencimento, identidade cultural, né? Se vê numa uma ação, numa profissão. A gente sabe que muita gente não teve o estudo além do segundo grau, alguns não são semi-analfabetos, né? Mal conseguem escrever o próprio nome, mas sabem bordar e entendem do trabalho do bordado. Então, é um profissional artesão e, enfim, né? Isso mexe com a cabeça da pessoa também, com a autoestima. Claro, claro, bota lá em cima, né? Onde tem que estar, né? Como diz Caetano, gente, é para brilhar. E aí, então, agora que a gente está chegando ao final, é tão rápido, né? Parece que uma hora. Eu queria te devolver, assim, em forma de bordado, né? Todo o carinho que eu recebi de você quando você veio aqui e gentilmente, né? Generosamente, né? Me ensinou a abordar um pouquinho mais, né? Isso é tão bom, assim, ter você como professora foi fantástico, foi uma experiência ímpar, né? Não esqueça aquela célebre frase, isso aqui é um típico caso de vamos desmanchar e começar de novo. Eu falei, caramba, vai ter que desmanchar, né? Mas e aí o que eu queria te mostrar umas coisas que eu venho fazendo, né? Primeiro uma coisa que eu desse lugar aqui como educadora, né? Eu queria te falar que a gente está na Semana Mundial do Brincar. Não sei se você conhece esse movimento. Fernando está dizendo que hoje é dia do aniversário do bairro da Liberdade. E foi ontem, não foi ontem? Foi Ontem hoje, foi. hoje é 25 ou 26? Hoje são 26, né? 6, é. Então foi ontem. Foi Foi ontem. ontem, ela falou que foi ontem. 102 anos de 102 liberdade. anos. Olha, maravilha. Parabéns, parabéns aí para vocês, parabéns para Fernando também, né, que cresceu aí nesse bairro. Então, assim, retomando, né, isso da Semana Mundial do Brincar, eu fiquei pensando nisso, né, e queria incorporar essa semana nessa nossa live, porque o boi é uma grande brincadeira, né? Sim. Na verdade, essa Semana Mundial do Brincar, ela está chamando atenção para a necessidade da gente olhar para a infância e perceber que as crianças precisam e têm o direito de brincar, né? E eu sei que aí no Boi as crianças brincam muito, né? Muito, e tem todo um olhar, um carinho, né? Algo muito especial voltado para a formação dessas crianças, onde todo mundo cuida, né? Onde a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação dessas crianças que estão aí no bairro da Liberdade.
né? Então, e olha que bonito o tema, eu até anotei aqui, brincar entre o céu e a terra. O tema desse Nossa, ano já é a 11ª edição, é promovido pela Aliança pela Infância no Brasil, que promove essa semana, e ela acontece sempre na última semana de maio, e a gente está exatamente nela, né? E aí eu queria mostrar para você um, um desenho que Fernando fez, né? E eu bordei, e que eu acho que tem muito a ver com esse momento dessa semana, né? Brincar entre o céu e a terra. que Que eu percebo bom! que nada melhor do que uma árvore, não é? Para você estar aí nesse lugar Tá do meio, lindo, né? Marisa. Que é esse lugar Mamãe, vem entre o olhar. céu. Peraí, Marisa, deixa a mamãe olhar aqui. Deixa a mamãe olhar. É Olha um o desenho de bordado de Fernando Mendonça, e aí eu Marisa. bordei. Um desenho de árvore de Um Mendonça. beijo para Mendonça. Olha, ele tá mandando outro aqui. Saudade de Um você, beijo para Nadine, você sempre. também. Ficou lindo. Lindo, lindo Lindo, né? bordado. Olha só. E aí, como é bom a Lindo. gente falar de bordado, e para mim bordado está sempre ligado à poesia, eu gostaria Sim. de falar uma poesia para vocês, dar isso de presente, Diga. né? Bordadinho e a poesia. A poesia se chama Paraíso, e é de um poeta que eu gosto muito, chamado José Paulo Paes. Ele já passou por Andar de Cima, mas deixou para a gente muitos poemas. E esse poema é assim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se arrancarem todas as árvores, aonde os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgoto em outra parte, porque os peixes moram aqui. Se esse mundo fosse meu, eu faria tantas mudanças que isso aqui seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Esse poeminha Bom, do Paulo Paes. lindo. Bom demais, né? A gente poder misturar poesia com bordado, com música, enfim, com literatura. É esse o caminho, eu acho, né? Para a arte nos dar esse sustento que a gente precisa nesses tempos, né? Sempre A foi arte, assim. a É, arte tem sustentado a quarentena, né? tem. A arte tem sustentado a Muito. A quarentena. mim, a mim, pessoalmente, assim, quando eu sento para bordar, e eu tenho bordado todo dia, que também é um lado, digamos, que a gente tem que transformar em algo positivo, né? Estar em casa. Então, é o tempo, né? O que você faz com o seu tempo, né? Cada vez mais a gente vem pensando nisso. E a possibilidade de estar bordando todo dia, né? Porque a gente está agora num outro ritmo, buscando outros trabalhos, outras formas de existir que o bordado possibilita, né? Então, a mim tem sustentado, eu acredito que a muita gente também, né? Para essas Sim. pessoas que banalizaram a arte, né? Para esse desgoverno que desacredita e humilha tanto os artistas, não é? Principalmente os mestres populares, que a gente possa cada vez mais valorizar o trabalho e entender que é isso que dá sentido o tempo todo, né? A arte é a promoção de sentido que a gente vai dando às coisas que a gente faz. Então, em tudo tem arte, em tudo Sim, tem, né? Então, salve a verdade. arte, salve a brincadeira, salve o boi da floresta, salve. E aí é isso, eu não sei se está dando para você ver lá atrás, assim, que aí E o bordado ali. eu já fui colocando, depois que você passou por aqui, eu vou pegar aqui para você ver, eu já fui colocando um pouquinho de brilho no bordado, né? Então, eu vou É, mostrar para minha professora, assim, não sei se, peraí, deixa eu ver, tá de cabeça para baixo, peraí. Experimentando, né, botar esses olha, pontilhos, esses brilhos, brincar um pouco, de uma forma mais desconstruída, né, assim, tentar achar qual uhum. é o meu lugar como bordadeira, brincante, né, de Eu experimentação com esses tô brilhos. gostando de ver, tô gostando de Você ver. está Tem gostando de muita, ver?
Tá saindo muita coisa legal, entendeu? Eu Eu já vi agradeço que muito. algumas alunas estão aqui na live, que eu vi a Tava, Márcia não por aqui. tava? Você viu, Marcinha? Só gente É, tem, boa, né? exatamente, muita gente legal por aqui. Tem uma pergunta, olha, as crianças também bordam? Para a gente terminar então falando de criança. Vai acabar e aí, acabando, eu já quero me despedir, dizer que foi maravilhoso, adorei estar com você. E aí fala aí se as crianças bordam e dá teu tchau final. Bom, Beijo, beijo aqui, para todo mundo que participou também. Axé, gratidão. obrigada, gente, todo mundo está online. Aqui as crianças no boi, elas não bordam, tá? Bem pequenininho, não bordam. Tem que aprender a manusear com agulha, com tesoura, tudinho, para começar a bordar. Basicamente, com 12, 14 anos que começa alguma atividade nesse sentido, né? Mas elas olham de perto, mas ainda não trabalham sozinha. Aprendem olhando, né? Olhando. Mas Gente, tem que aquela prazer. atividade que elas fazem, que é separar as continhas, né? Ah, tem, Isso é claro, muito bom, claro. separar a continha é muito bom. Até porque muitas das bordadeiras e bordadores vêm com seus filhos, e aí os filhos a gente dá assim uma canequinha cheia de miçanga misturada para ela separar as cores, que se manter ocupada e ajuda a mamãe a Passando. trabalhar. Exatamente. Então vamos se despedir. Um grande beijo, gratidão, querida. Foi incrível, foi muito bom. Para mim foi um aprendizado nessa primeira live. Agradecer a todo mundo que participou e dizer que amanhã tem mais com a Salo Checker. A Salo é baiana, é brinquedista, colecionadora de brinquedos e também borda. E aí ela vai vir contar aqui pra gente nessa história aqui, como é que é a Ah, história do bordado na vida dela. Estejam todos sim. convidados. Vamos ver, vamos lá, gente. Vamos chegar e olhar. Galera, muito obrigado por todos que estiveram presentes. Peço a vocês que sigam a rede do Boi da Floresta, tá? Pode, o meu Instagram também está online, tá, Liene, pode procurar lá. Segue todo mundo, acompanha nossas atividades, a gente está publicando tudo lá. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar, tanto no meu quanto no Boi, que a gente responde tudo, tá? Obrigada, e boa tarde, saúde para todo mundo. Saúde, axé. Um beijo. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo para vocês. Um beijo grande também, querida. Tchau. Fiquem bem. Se cuidem. Tá bom. Amém. Bye, bye.